A atividade de investir é uma atividade otimista. Investimos por isso com o objetivo de poupar, acreditando que estaremos mais preparados para todas as fases da vida. Para investir, precisamos de informação. Informação pessoal, relativa ao mercado e à economia, perceber a nossa tolerância ao risco e definir as nossas preferências, como por exemplo o horizonte temporal de investimento. Com esta informação, vamos conseguir tomar melhores decisões e responder melhor à pergunta como investir dinheiro. Para isso, servimos-nos do mercado financeiro, que é a nossa máquina de atualização de expectativas e o indicador avançado do mundo no futuro. Bem-vindos ao Future Proof Talks. Eu sou o Vítor Ribeiro e neste episódio vamos falar sobre inflação e a ilusão monetária. A subida dos preços das matérias-primas e os constrangimentos das cadeias de fornecimento e a turbulência no mercado de trabalho estão a provocar instabilidade nos preços dos bens e serviços a nível global, com impacto também nas avaliações dos ativos financeiros. A inflação é um dos principais indicadores económicos e com a forte expansão monetária e estímulos fiscais lançados após a crise de Covid-19, vivemos numa espécie de experiência monetária com consequências imprevisíveis. Serão os preços que estão a subir ou é a moeda que está a desvalorizar? Para desenvolver este tema, tenho aqui comigo Luís Silva, Data Analyst na Future Proof. Luís, tínhamos prometido um podcast sobre inflação e aqui está. É um tema muito importante que é muitas vezes desvalorizado, não é? Damos pouca importância. Ou melhor, parece que damos pouca importância. Neste momento temos os bancos centrais, digamos que a controlar a situação, não é? Não sei se estão a controlar ou não, mas pelo menos eles estão a monetizar o risco, que é aquela frase que já temos falado algumas vezes. E também, aquilo que eu gosto de referir e que parece-me que também é tema no mundo inteiro, é que estamos no meio de uma grande experiência monetária. E isso julgo que é evidente. Bem, vamos começar primeiro pelos conceitos. Se calhar, conceito base, o que é inflação? E o que é inflação? Bem, inflação, o que eu acho que é inflação, é a subida generalizada dos preços, não é? Que tu tens outra leitura. Tenho uma visão um bocadinho diferente, que é a desvalorização da moeda e não o aumento do... Quer dizer, vai dar um pouco ao mesmo a situação, claro. Não é? O bem torna-se mais caro. Eu acho que essa visão, e foi que se aprende, e que aprendi na faculdade, não é? A inflação é a subida generalizada dos preços, e eu acabo por, se calhar, ter uma visão um bocadinho diferente em termos teóricos, embora na prática seja igual, que é, para mim, o bem continua a ser o bem, como foi aquilo que dissemos há pouco, foi 1 quilo de café, para mim continua a ter, a menos que haja falha no quantidade de café que há no mercado, 1 quilo de café continua a ser 1 quilo de café. Agora, passa a custar mais euros, porque houve uma desvalorização do euro, não é? Quase como se houvesse um câmbio entre o euro e todos os bens, e quando esse câmbio diminui de uma forma generalizada, o que é que está a acontecer? O euro está a cair, não é os bens que estão a subir, não está tudo a tornar-se mais valioso. Não, 1 quilo de café para mim vale mais ou menos o mesmo que valia há 10 anos atrás. Isto faz lembrar aquele livro do Irving Fisher, que foi publicado em 1928, e que basicamente diz que vivemos numa ilusão monetária. É o que estás a dizer. É isso, dinheiro, para todos os efeitos, principalmente agora nos dias que correm, não é? Principalmente pós-Bretton Woods, pós-padrão ouro, o dinheiro é uma ilusão. O dinheiro vale aquilo que nós achamos que ele vale. Concordamos de uma forma geral, quer implicitamente, as pessoas não pensam, não, o dinheiro para todos os efeitos é papel, não é? Papel ou metal, ou algo do género. Sim, exatamente, mas o dinheiro
é confiança. Quer dizer, no outro dia estava a ler, a produção de uma nota de $100 são 12 cêntimos para a Fed. Exato. Não é? A Fed tem entre 50 a 100 mil milhões de dólares de lucro anual a produzir dinheiro. E isso representa 0,5%, um aumento em 0,5% no PIB dos Estados Unidos. Ou seja, quanto mais produzir em dólares, melhor. Se não entrarmos num ponto em que as pessoas percam a confiança na moeda, não é? Sim, a expansão monetária, eu pessoalmente vejo a expansão monetária como algo positivo, desde que não se entre num ponto em que realmente se perca a confiança, como foi, e tivemos há pouco a falar sobre os anos 20 na Alemanha, não é? No pós-Primeira Guerra Mundial, perdeu-se efetivamente a confiança na parte monetária do governo alemão da altura e efetivamente, quer dizer, pode-se dizer que houve hiperinflação, como, do meu ponto de vista, se pode dizer que simplesmente a moeda alemã da altura deixou de ter valor, deixou de ter confiança, começou-se a colocar demasiada moeda no mercado, que fez com que se desvalorizasse, não é? Como qualquer bem, se atiras com uma quantidade significativa desse bem para o mercado, vai fazer com que o valor desse bem se desvalorize. Há histórias há séculos passados de reis africanos que, por onde passavam, o preço do ouro naquela localidade ia muito para baixo, porque eles tinham tanto ouro, não é? Passava a haver tanto ouro naquela economia que o preço do ouro caiu. A mesma situação com a prata e os espanhóis nos descobrimentos, não é? Quando eles começaram a trazer a prata da América Latina, não é? Sim, isto é muito engraçado, porque e decorrente daquilo que o Irving Fisher, que é um economista que escreveu esse livro já há quase há 100 anos, que é muito curioso, foi a seguir uma guerra, a Primeira Guerra Mundial, e aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, o euro de hoje, naquela altura eram os dólares, os marcos e moedas assim, não é o mesmo euro de há um ano, ou de há 2, ou de há 10. E também não vai ser o mesmo daqui a 10 ou 20 anos. Não é? É como estás a dizer, as notas são mais, as moedas mudam, a economia muda, e é um dado muito curioso também, que em relação aos dólares, ao euro deve ser semelhante, mas cerca de 30% dos dólares em circulação foram emitidos ou produzidos em 2020. É uma coisa brutal, não é? Porque é uma expansão monetária incrível. Portanto, ok, temos aqui a inflação, e já agora só para contextualizar os restantes conceitos, porque há muito mais conceitos em volta da inflação, temos também a deflação, né, que no fundo é descida dos preços, generalizada, portanto, aquilo que compramos hoje, amanhã a custar menos dinheiro, e que nós passamos por essa fase durante alguns anos nas últimas décadas, especialmente na Europa. Temos também o conceito da desinflação e da reflação. Aliás, nós no início deste ano tivemos aquilo que se chamou o reflation trade, que no fundo era aquilo que nós pensávamos que ia acontecer, que é uma política fiscal muito agressiva e monetária para expandir, não é? Para expandir a moeda, para estimular os gastos, para tentarmos revitalizar a economia, e que, portanto, que ocorre após um período que foi de incerteza, não é? Como tivemos o ano passado. Portanto, houve aqui digamos, uma situação associada a uma espécie que nós chamamos a isto, uma reflação, e depois temos também a desinflação, que no fundo é retirar algum valor ou tentar baixar a inflação. Aquilo que nós sabemos é que os bancos centrais, um pouco por todo o mundo, tentam controlar a inflação, ou seja, é um dos
dos grandes objetivos e fins dos bancos centrais é controlar a inflação. Esse controle tem vindo a mudar, não é? Porque ainda recentemente soubemos que nos Estados Unidos agora a inflação é uma média, portanto tentamos tentar que de facto arranjar armas para que se possa estimular ainda mais a inflação. O próprio Banco Central agora também definiu como target os 2% ou até acima, portanto já não é até 2%, já pode ir um bocadinho mais, ou seja, já há aqui mais armas também para poder estimular. Ou seja, o que parece, que está aqui a acontecer, é que os bancos centrais querem de facto que essa inflação seja criada, é? que venha para o mercado. Então, isto quer queiramos, quer não, há um mundo que ainda se desconhece do que é que as coisas podem acontecer e de facto esta situação até dos 2% é relativamente recente. Só nos anos 90 é que se começou a olhar para os 2%, porque nesse período o ideal era 0%. Portanto, são coisas com poucas décadas e não se está a experimentar com os 2%. Há muita gente, ou melhor dizendo, há algumas pessoas que, embora com bons conhecimentos e bem colocadas, que acreditam nos 4%, porque termos os 4%, o que é que faz com que numa potencial crise haja mais armas por parte dos bancos centrais para combater essa crise, há mais margem, não é? Porque o que é que se viu em 2008, o que é que se tem visto nesta última década e meia quase, que é os bancos centrais começaram a ficar aflitos e começaram a tentar criar novas formas, como o quantitative easing. Ação monetária, não é? Exatamente. Tiveram que evoluir e criar novo armamento porque, efetivamente, as taxas de juros foram para zero. E se estivéssemos num ponto, se em 2006, a teoria é que se em 2006 ou 2007 se tivesse aceitado uma inflação mais alta, as taxas de juros mais altas, os bancos centrais teriam ainda mais armas para defender a economia das crises, não é? E efetivamente os Estados Unidos ainda não entrou numa taxa de juros negativa, mas se houver uma terceira crise agora tão grande, efetivamente as coisas podem alterar-se e a yield das Treasuries irem para negativo, que é algo que para já a Fed não pretende. Sim, parece-me que esse conjunto de armas que tu falas está de facto a desenvolver-se, e também me parece que há aqui se calhar uma tentativa de monopolizar ainda mais digamos, aquilo que é as forças do Banco Central. Não é? Neste momento os bancos centrais têm um poder incrível, não é? Eles conseguem controlar a curva de taxa de juros, conseguem controlar os mercados, ou seja, nós vivemos numa fase até que eu acho que é uma certa complacência, porque parece que está tudo bem, não há motivos para preocupação, porque os bancos centrais estão ali, né? Estão ali e podem ajudar quando for necessário. Nós temos que fugir um bocadinho deste modelo, né? E eu julgo que os bancos centrais vão arranjar forma de aumentar a sua capacidade, como tu disseste, de armamento, mas tem que haver também outros sistemas e outras formas, porque isto de gerar inflação não é bom, quer dizer, uma inflação acima das expectativas não será muito bom, não será nada bom, porque eu costumo dizer que a inflação é um imposto silencioso, não é? E é uma forma de redistribuir riqueza. Ora, quem tem essa riqueza, quem tem bens, quem tem património, certamente está a sair beneficiado desta inflação monetária, não é? Desta expansão monetária, porque os ativos estão a crescer, estão a valorizar-se. Mas quem não tem, está a sentir na pele, né, o aumento dos preços, ainda que, lançando aqui esta palavra que tem estado um bocado presente no léxico, que é
a inflação seja transitória. Até temos os exemplos de algumas situações de matérias-primas e de as placas gráficas e a madeira, quer dizer, muitos ativos que estão a subir de preço de forma descontrolada nos últimos meses, e que poderá dar a ideia que há aqui uma inflação transitória, ou seja, que estamos a passar por uma fase de escassez destes produtos, que provavelmente daqui a uns meses já não será assim, mas isso não quer dizer que não haja nem mesmo inflação mais alta no futuro, e que não seja isso, e que seja isso de facto que os bancos centrais querem. Para quê? Para, digo eu, que nós tivemos um aumento da dívida brutal, não é? Fruto da expansão monetária, e até comparando com o caso, e voltando ao livro do Irving Fisher de 1920, né, dos anos 20 do século XX, foi a seguir a uma guerra, em que também houve uma expansão monetária elevadíssima e criada muita dívida. E essa dívida foi paga com o aumento da inflação. Portanto, nós hoje estamos a ver um bocado isto, ou seja, eu acho que os bancos centrais querem, de facto, que haja inflação para que a dívida seja paga dessa forma artificial. Isto é um conceito um bocadinho, se calhar um bocadinho estranho, mas nós estamos a passar um bocado por essa fase. E vamos ter certeza, eu acho que está a ser tudo um bocadinho, está a ser uma narrativa que está a ser criada para que as pessoas se habituem ao termo inflação e ao facto de haver inflação, e vamos ver até que ponto é que não vai prejudicar economicamente, e que no futuro não vamos ter uma nova crise provocada pelo excesso de inflação. Não é? Para mim também um dos maiores problemas que podem ser gerados é o facto de quem está a ser mais prejudicado. Como disseste, vai haver pessoas que são beneficiadas, principalmente quem tem bens, que sejam casas, provavelmente ações, mas há uma quantidade de pessoas que estão a ser prejudicadas, e essas pessoas normalmente são as pessoas que têm menos conhecimentos financeiros. E não sentem que estão a ser prejudicadas. Exatamente, então deixam o dinheiro em contas à ordem, o dinheiro em contas a prazo, pensam que o dinheiro, em termos nominais, está seguro, não é? E não têm os conhecimentos, muitas vezes, para refletir que, de facto, esse dinheiro está implicitamente a desvalorizar. É que se fosse explícito, ninguém, se calhar, provavelmente ia fazer um depósito a prazo, ou pelo menos pensava duas vezes, não é? Se fosse fazer um depósito a prazo em que a taxa de juro fosse negativa, não é? A juro real. Mas no fundo, a real é negativa. Isto basta fazer uma conta simples, uma conta que toda a gente pode fazer, não é? Se a taxa de juros de um depósito a prazo é 0,5, vamos simplificar. Se for 1%, não é? Se for 1%, taxa de juros nominal anual, que ainda tem impostos, não é? Não é uma taxa líquida. Se nós descontarmos daqui a um ano o efeito de inflação prevista, vamos arredondar para 2%, vá, estamos a ter uma taxa de juro real negativa de menos 1%. Que até é mais por causa do efeito do imposto, não é? Correto, mas é implícito. Isso tem que, de qualquer das formas, quando vais fazer um depósito a prazo, as pessoas não veem isso. Veem que dá 1%, veem que dá 0,5%. Não veem que, imaginemos numa situação em que a inflação era zero, ou seja, estamos a pagar tudo o que é questões de inflação, mas a taxa do depósito a prazo era menos 1%. Claro. As pessoas iam fazer, já pensavam duas vezes. Afinal, isto estou a perder dinheiro. Pois, mas as pessoas têm que pensar no dinheiro como os bens que conseguem comprar com esse dinheiro. Têm que pensar no valor de poder de compra real que conseguem com esses bens, não é? Às vezes ouve-se toda a gente a queixar que o café subiu imenso, quando os euros entraram isto foi tudo uma loucura. Pois, mas na realidade as pessoas falam, mas aprender e ler sobre isso e perceber o que é que se está a passar e como combater isso já dá algum trabalho, e muita gente
Sim, facilita. E aqui vamos entrar num outro aspecto que é a parte comportamental, não é? As pessoas depois têm receio, têm insegurança, não têm conhecimento suficiente para fazer uma carteira de investimento que esteja, digamos, à prova de inflação, ou pelo menos que tenha características para salvaguardar o património em termos de inflação. E depois também, há também o próprio dia a dia, não é? As pessoas, há bocado já falámos nisto, não sentem e acaba por ser uma ilusão e as pessoas vão vivendo um bocado à custa desta ilusão. Aliás, nós na altura da crise que Portugal teve a intervenção da Troika, lembro-me de na altura de terem falado, ou seja, como Portugal não conseguia desvalorizar a moeda, portanto não havia Portugal não estamos no euro, não temos essa capacidade, não é? Uma das formas que se encontrou para tentar gerar inflação foi precisamente o aumento de impostos. Portanto, e para quê? Para que os bens se tornassem mais caros e a própria também as pessoas conseguirem, digamos, ver que os preços estavam a aumentar. E isto para gerar inflação, porquê? Porque era uma das formas, lá está, voltando àquilo que eu disse há pouco, de pagar dívida. Portanto, eu vejo muito esta lógica da inflação quando vista de um aspecto, de uma forma macro. Agora, nas implicações das poupanças, tem muita implicação, como é óbvio, e temos que fazer contas e temos que estar muito atentos. Nós já num outro podcast falamos disto, ou seja, qual é o tempo que a inflação demora a cortar o nosso valor do nosso património em metade. Se uma taxa de inflação for, como há bocado falaste, e bem que há analistas que estimam que 4% de inflação é uma taxa de inflação adequada, não é? Que referiste isso. Bem, se reparem, se for 4% de taxa de inflação, nós em 17 anos perdemos o equivalente a metade do nosso valor de património, não é? Se não fizermos nada contra isso. Portanto, é muito importante nós termos uma carteira que invista em ativos que protejam precisamente esse cenário. E passando a essa fase, então, que ativos é que podemos ter para precisamente nos protegermos desse efeito de inflação? Eu estava aqui a pensar, por exemplo, no imobiliário, que já falamos, não é? Que é um dos ativos que se mais investe, ou mais tido como um grande refúgio para a questão da inflação. Há também as ações, eventualmente nem todas, não é? Porque há empresas que não conseguem repassar a subida dos preços aos clientes finais, mas certamente que as obrigações de taxa fixa não são uma aposta. Sim, mas mesmo em questão que disseste agora das ações, também depende às vezes da dimensão da surpresa da inflação. Exato. Mais do que propriamente a inflação, não é? Aquela questão que falamos agora dos 2 ou 4%, se o mercado estiver à espera de 4%, não vai ter um impacto face a 2%, não irá ter um impacto direto nas ações. Já terá ajustado. Exatamente. As surpresas de taxa de inflação face àquilo que é esperado é que pode ter um impacto muito grande. E de facto, por exemplo, como estamos a falar das ações, normalmente as ações, fala-se das ações como uma defesa grande em relação à inflação. Nos anos 70, nos Estados Unidos, viram-se aflitas porque... Sim, foi uma década complicada, não é? Foi exatamente porque a surpresa foi demasiado grande. Houve muito mais inflação do que aquilo que estava a ser esperado e até as ações tiveram dificuldade em acompanhar. Mas falaste bem, tem a ver com expectativas, não é? Porque correto. A inflação estiver, ou seja, se a inflação for dentro das expectativas ou em linha com as expectativas, quais são digamos, dentro das classes de ativos que temos, liquidez, obrigações, ações, imobiliário e até as matérias-primas, quais são os ativos que vão sobressair? Claramente aqui são as ações, não é? Se estiverem em linha. Eu diria que se a inflação for acima das expectativas, ou seja, se a expectativa for 4 e a inflação surge a 5 ou a 6,
aí já diria que temos um efeito positivo na liquidez. Porquê? Porque a curto prazo as obrigações, taxas de juros vão subir muito e vamos ter aqui um acompanhamento de taxas de curto prazo, não é? E o efeito positivo seria também no imobiliário, porque certamente iria acompanhar, e até nas matérias-primas, como sabemos, não é? Como sabemos, há matérias-primas e as agrícolas e os metais e mesmo as outras mais pesadas, quer dizer, têm esse impacto positivo em termos de inflação. Por outro lado, se houver deflação, já agora pomos aí também os cenários todos, que é para termos aqui uma ideia generalizada, se houver deflação, há um efeito positivo para quem investe em obrigações. Porquê? As taxas de juro vão baixar. Foi o que tivemos nos últimos anos. Nem Não é é? preciso fazer muitas Nem é contas. preciso muita coisa. Basicamente, quem tem dinheiro e está a haver deflação, esse A ganhar dinheiro dinheiro. está a ter é Ou seja, exatamente o o oposto da dinheiro, inflação. exatamente, o dinheiro O vale dinheiro mais dinheiro amanhã. passa a ter um maior poder de compra e efetivamente Aliás, isto é ter. um dos conceitos base da criação das bitcoins, não é? Que é o facto de haver uma oferta limitada de bitcoins e que certamente o que está a acontecer é que no futuro o valor da bitcoin será superior por causa desse efeito, ou seja, não há possibilidade de expansão. Portanto, é um conceito deflacionário. Mas isto fica para outras intervenções, mas é um conceito interessante e se calhar, há quem diga não, é conhecido que as bitcoins surgem precisamente para dar uma alternativa a este conceito de expansão monetária e de criação de moeda desenfreada que estamos a assistir. Isto leva-nos depois à parte pronto, que existe, que estamos a falar, que é da questão dos ativos que poderão ter mais impacto e serão melhores para esta situação. Há também as empresas, não é? Porque as empresas poderão sofrer, muitas empresas poderão sofrer no caso de haver uma subida inesperada e acima das expectativas da inflação. Mas, por outro lado, também há empresas que vão de facto, ter algum efeito positivo. É? E eu estou-me a lembrar que ainda recentemente vi num estudo da Goldman Sachs que eles apontavam lá dois tipos de empresas que poderiam ter efeitos positivos. E, aliás, até são associadas àquela ideia, àquele estilo value. Né? Nós temos aquela ideia sempre do growth e do value. O value será mais beneficiado em caso de inflação. Isto é um outro tema a seguir, podemos falar, estou-me a lembrar, mas já vamos conversar, que seria as empresas de energia, porque de facto aqui a inflação leva a que os preços da energia subam e as pessoas continuam a ter que consumir energia e combustíveis e por aí, não é? Portanto, a energia seria um bom tema para aquelas possibilidades que temos de inflação acima das expectativas, e depois também uma coisa se calhar mais pontual, mas é curioso o que eles dizem, que empresas com elevada alavancagem operacional, ou seja, com maior risco de negócio. O que é isto? Empresas que tenham mais custos fixos, porque se as vendas subirem pelo menos ao ritmo da inflação, os lucros serão maiores por causa do efeito da alavancagem operacional. Portanto, isto aqui são alguns exemplos. Depois temos o ouro, que muita gente associa também uma proteção em relação à inflação. Eu tenho algumas reservas em relação a isso. Eu penso que o ouro é mais uma proteção contra aquilo que os bancos centrais podem ou não fazer de errado. Isto é mais tem mais esta ideia. Mas sim, de facto, existe aquela lógica que o dólar está muito associado, ou seja, o dólar cair, a inflação, está muito associado também ao ouro. Mas passando um bocadinho aqui, não sei se queres fazer algum comentário a isto, mas eu passaria se calhar ao tema que me lembrei há pouco, que tem a ver Força. com os price earnings, né, com os múltiplos de mercado, e que se calhar podíamos desenvolver aqui um pouquinho. Só uma questão, não é preciso entrarmos muito em detalhes técnicos, como é óbvio, mas aquilo que estamos a assistir, e eu quando falei da questão do value e do growth, lembrei-me logo desta situação. Né? Nós temos neste momento os múltiplos, digamos, o preço dividido
pelo rendimento esperado, pelos earnings, pelos resultados esperados das empresas, temos os múltiplos mais elevados, provavelmente sempre, não é? Acima dos 30, diria, nos Estados Unidos, na Europa talvez menos. Isto indica que há uma grande aposta nas ações growth, ou seja, com expectativas de crescimento elevadas. O que é que acontece se tivermos um aumento da inflação? Porque a questão eu vejo muito a questão dos price earnings numa perspectiva de duration. Nós temos este conceito de duration, que é a sensibilidade do preço de determinado ativo face a subidas ou mexidas ou variações nas taxas de juros. De facto, se tivermos inflação, e se a inflação for acima das expectativas, o mais natural é que este rácio, o price earnings, portanto o preço sobre o rendimento futuro das ações, este rácio deixa, portanto caia. Isto porque, tendencialmente, uma inflação acima das expectativas vai ser vista pelos bancos centrais como uma necessidade de subir taxas de juros. Portanto, cá está o efeito de duration, o efeito de duração de que estamos a falar. Vou dar um exemplo concreto, isto é um exemplo, é óbvio, tirado, é matemática, mas é tirado apenas deste efeito exclusivo, ou seja, não estamos a ter em consideração outros fatores. Simplificado. Exatamente, mas se tivermos um price earnings de 30 e se tivermos um aumento da taxa de juro de 50 pontos base, portanto 0,5%, isto pode significar uma queda no preço das ações de cerca de 15%. Portanto, mas, por exemplo, se o price earnings de determinado ativo, determinada ação ou de setor for 10, esta perda potencial, esta queda potencial do preço é de 5% apenas, ou seja, a sensibilidade é muito menor. Portanto, é tão mais alta quanto o price to earnings for. Exatamente, e por isso é que é dito, e é muitas vezes dito, que as empresas value, portanto o setor value, o estilo value, poderá ser melhor em experiências, em situações de inflação alta ou acima das expectativas. Portanto, isto são tudo conjunturas, como é óbvio, mas são tudo cenários que as pessoas devem pensar num contexto da própria carteira e de planeamento financeiro, porque os aspectos macro não são só para ser falados pelos outros ou pelos jornais, não é? Nós temos, apesar da ligação não ser evidente, nós temos que ter cuidado, temos que canalizar e temos que prever e tentar estimar o que é que vai acontecer, porque é mesmo muito importante. E efetivamente eu acho que às vezes também os jornais, etc., não falam, pelo menos eu penso de uma forma que eu acho correta. Por exemplo, houve esta situação toda da inflação, houve uma inflação, principalmente dos Estados Unidos, pronto, subiu um pouco, mas quer dizer, os bancos centrais andam há 12 anos a tentar gerar inflação. A tentar gerar inflação, não é? Não vamos ver algo que eles já estão a tentar fazer há 12 anos, finalmente acontece, vamos agora ficar todos aflitos. Não, isto está, para já, não é? Está dentro do que eles pretendiam. Quer dizer, independentemente de toda esta situação da inflação, estamos a ver o BCE alterou ligeiramente a sua política, não é? Para efetivamente conseguir gerar mais inflação. E de facto houve uma situação em que era até, mas ligeiramente abaixo de 2, para agora é mais semelhante à da Fed, não é? Sim. Que o 2 já é um alvo médio, pode ir ligeiramente acima de 2, como abaixo de 2, mas é visto numa média. Uhum. Exatamente, tem o mesmo peso para o positivo como para o negativo. Como abaixo de 2. Sim. E sim, efetivamente eles estão a criar a começar a criar um pouco de inflação. Não é para entrar em pânico. Sim, essa questão do medo é transversal. Nós vemos o medo. Os média entraram com uma força em termos de agora a inflação. Vamos ver com calma. Quer dizer, eles finalmente há inflação, é a minha visão. Sim, claro, é isso. E agora, só para a última parte do podcast, seja mais focada na parte comportamental, na vertente da psicologia, que nós gostamos tanto, não é? E dar aqui alguns exemplos práticos sobre a inflação e sobre aquilo que
que devemos fazer no nosso portfólio. Tu querias falar sobre um tema que é muito interessante, que é o shrinkflation, não é? A situação do shrinkflation. Hoje no podcast do Planet Money, que falaram da situação do shrinkflation, que é efetivamente há inflação, só que de um ponto de vista psicológico, para que as pessoas não se apercebam que os preços estão a crescer. Lembro-me de ver esta situação na primeira vez que vi isto foi na altura do Brexit, com uma barra de chocolate, que efetivamente o preço continuava o mesmo em libras, mas o tamanho, o peso era inferior. O que acontece? De facto, o peso por quilo do chocolate aumentava. Há inflação. A maioria das pessoas a sua barra de chocolate continua a custar 1 ou 2 libras e, portanto, de um ponto É tal de vista, ilusão monetária. exatamente, de um ponto de vista não está tão explícito que houve um aumento de preço, porque efetivamente não houve um aumento de preço, houve uma diminuição da quantidade. Da quantidade, claro. Isso, as pessoas é um bocado mais... Esse exemplo que tu deste faz lembrar aqui há uns anos, talvez há uma década ou mais, não sei, quando houve a outra grande subida nos preços dos combustíveis, aquelas reportagens de rua que as televisões fazem, questionaram uma das pessoas que estava a meter gasolina, né? E perguntaram-lhe o que é que achava então desta subida, que impacto é que teria, e na altura a pessoa respondeu de forma muito simples: eu meto sempre 10 euros, não tem não vejo grande diferença. Aí está a questão, ou seja, de facto mete sempre 10 euros, mas mete muito menos gasolina, não é? Portanto, a questão do peso é muito engraçada. E isto voltamos ao que falamos no início, a questão da ilusão, não é? A inflação é uma ilusão, é um imposto silencioso, é um efeito de redistribuição da riqueza. Está muito implícito e é complicado às vezes a situação de um custo implícito, como não é um imposto visível. Claro. É diferente. Foi como disse no outro podcast, se ao final de 30 anos de investimento tivesse que pagar um imposto de 60% sobre todo o seu capital, se calhar as pessoas, afinal a inflação, isto tem valor, isto tem que se olhar para isto de uma forma diferente, não é? Quer dizer, as pessoas já pensam em mudar e viver para outros países, algumas pessoas viver para outros países durante um ano para poupar 28%, nem quero imaginar o que é que fariam para poupar 60%, não é? Claro, exatamente, é isso. Sim, sim. A questão agora do portfólio também é importante, né? Porque nós temos, quando fazemos um plano a longo prazo, que é o nosso objetivo, é sempre esse, fazer um planos financeiros a longo prazo, 10, 20, 30 anos, e se o objetivo for, por exemplo, quero dar um exemplo concreto, porque acho que é importante para ser mais perceptível, que é a questão de manter o valor real do portfólio. O nosso objetivo se queremos, digamos, chegar a um valor determinado daqui a 20 anos, poupamos para atingir um determinado valor de carteira, temos que perseguir esse valor, mas real, ou seja, ajustado à inflação. Acho que esse objetivo deve estar sempre presente. E reparem, há muitos casos e muita gente fala connosco sobre isto. Eu preciso ter um portfólio que me permita manter um estilo de vida ou ter aqui um gasto equivalente ao de hoje, daqui a 20, daqui a 25 anos, daqui a alguns anos. Eu queria dar, só para concluir aqui, um exemplo muito concreto. Imaginemos um conjunto de ativos, um valor de 100 mil euros, um exemplo mais simples. Se precisamos de 5 mil por ano, isso corresponde a uma taxa de rentabilidade necessária para manter esse portfólio de 100 mil, 5%. Mas se quisermos manter o valor do portfólio ajustado à inflação, teremos que juntar as expectativas de inflação. Vamos imaginar que as expectativas são de 2%, isto numa conta simples, teríamos que ter um retorno de 7%, nominal, não é? Portanto, isto é muito importante, porque influencia muitíssimo as decisões. Portanto, e aqui nós temos feito vários cenários, vários cálculos, até quando apresentamos propostas às pessoas,
e propostas de planos financeiros e de longo prazo, fazemos sempre essa interpretação, ou seja, temos a vertente nominal e a vertente ajustada à inflação, porque acho muito importante para as pessoas perceberem o impacto que tem a longo prazo este imposto. Né? E, portanto, para concluir, eu diria que ao nível da poupança devemos cuidar sempre do aspecto da inflação, ou seja, temos que definir os nossos objetivos ajustados à inflação, temos que fazer com que a taxa de juro ou a expectativa de retorno que temos seja também em conta com a inflação. Não é? E existem formas de calcular isso. Eu gostaria também de acrescentar esta situação para quem não percebe porque é que nós pegamos sempre nos 2%, os 2% vêm quer do objetivo dos bancos centrais e há também por parte do mercado expectativas que se sabe de antemão quanto são. Por exemplo, nos próximos 10 anos o mercado americano está à espera, por acaso, até ligeiramente acima dos 2%. O break-even, não é? Sim. Break-even inflation está à volta dos 2,3, 2,4, penso eu. Também há a situação de que de pessoas que defendem que o break-even inflation está subestimado por causa da situação da Fed comprar uma quantidade gigantesca de treasuries, não é? De obrigações do tesouro. À volta entre 25% a 30% das treasuries no mercado são da Fed, portanto, eles estão... Vão controlar a curva, exatamente, estão a fazer com que a yield deixe, mas de qualquer das formas, aquilo que eu queria, sem entrar em grandes pormenores técnicos, aquilo que eu queria dizer é que estas expectativas e a razão pela qual nós pegamos sempre nos 2% e falamos muitas vezes nos 2% é porque efetivamente não é um número que nós escolhemos, é um número que o mercado escolheu e os bancos centrais estão a lutar para já por esses 2%. Não quer dizer que não mudem no futuro, não é? Exatamente. Portanto, defenda-se da ilusão monetária. Ok, Luís, obrigado e até à próxima. Até à próxima, Vítor. Neste episódio abordamos a inflação e a ilusão monetária. €1 não é sempre €1, nem $1 é sempre $1. Tal como referiu Irving Fisher, em meados dos anos 20 do século passado, em vez de pensarmos num elevado custo de vida como uma subida do preço de muitos bens separados, que pelo acaso de uma simples coincidência aumentam ao mesmo tempo, devemos ver, em alternativa, que é realmente o dólar ou o euro ou qualquer outra unidade monetária que varia. Para mais conteúdos e informações sobre este e outros temas, acedam a futureproof.pt e às atualizações do nosso LinkedIn e Twitter. Na sua relação com o dinheiro, não se deixe iludir. Proteja a sua carteira de investimento contra a inflação.